tá? Nós tivemos uma primeira fase do desenvolvimento das forças produtivas enquanto transformação da natureza em mercadoria, quando tivemos a primeira Revolução Industrial, né? Primeira Revolução Industrial na segunda metade do século XVIII. A primeira Revolução Industrial, que foi chamada de Era do Carvão e do Ferro. Depois, lá na segunda metade do século XIX, nós temos a segunda Revolução Industrial, que é chamada de Era do automóvel e da eletricidade, né? Ou do ferro e da eletricidade. Depois, nós temos a terceira Revolução Industrial, com química fina, biotecnologia, né? Novas formas de energia, e agora nós estamos entrando na fase da quarta Revolução Industrial, com a internet das coisas, com robôs que fabricam robôs, com a era da customização em massa, em que você quer um celular de um determinado tipo, você entra na fábrica, lá no site da fábrica, desenha o seu celular conforme a configuração que te interessa e, a partir daí, você recebe esse celular na sua casa. Você entra na etapa dos carros elétricos e dos carros que dirigem a si mesmos. Você só fala para onde você quer ir e o carro te leva. Você não precisa dirigir o carro. E você não vai ter multa, você não vai ter nada disso. A era da internet das coisas, em que a sua geladeira te avisa no celular que ela vai quebrar, ou que você esqueceu a porta aberta da geladeira, ou que o fogão te avisa que o gás está acabando, ou que você sofre um acidente com a sua bicicleta, imediatamente a sua bicicleta já manda um aviso, ou o seu celular na sua bicicleta percebeu que você caiu e se machucou, e já manda um aviso para o seu plano de saúde, já chama o SAMU, e já avisa o seu médico que você está indo para determinado hospital. E aí seu médico já entra em contato com o hospital para ir administrando os primeiros socorros. Então, veja que é a era da internet das coisas. Seu carro avisa, olha, eu vou dar defeito, daqui a 50 quilômetros tem uma peça que não vai mais funcionar. Então você, por favor, pare aqui, não tem uma autorizada nessa cidade aqui, pare ali para me consertar, né? E esse mesmo carro já avisou para a autorizada que você está com defeito no carro e já está indo lá. É a quarta revolução industrial, tá? Presença humana zero. Presença humana zero. Máquinas fabricando máquinas. Bem, é a quarta. Essa é a segunda que nós vamos ver hoje. É a nossa estreia no caderno número 6. Coloquei na nossa abertura Charles Chaplin, no famosíssimo filme Tempos Modernos, né? Uma crítica ao modelo de produção em linha de montagem chamado Fordismo, inventado por Henry Ford, em que o trabalhador era altamente especializado. E o Charles Chaplin faz uma crítica violenta nesse filme ao capitalismo industrial da época dele. Tá? Então, nós passamos agora das manufaturas, produtos manufaturados, que ainda tinha uma forte presença humana, né, feito em fábricas não tão grandes, para as maquinofaturas, certo? É um momento de expansão global da burguesia, varrendo os últimos restos não industriais para a lata de lixo da história. Tá? É claro, essa ideia de uma história linear é muito boa para quem escreve apostila, né? Para quem escreve livro, mas na realidade não é assim.
A história se desenvolve em velocidades, ritmos diferentes e locais diferentes. Tá? Então, e às vezes no mesmo país. O Brasil, por exemplo, em alguns lugares já vive a quarta revolução industrial, em outros lugares ainda vive uma etapa meio pré-capitalista. Então há uma diferença de ritmos aí de local para local. Tá? É que a gente passa a coisa num sistema meio estandardizado, né, meio em ritmo de revolução industrial, para que os alunos possam ter um entendimento do quadro geral. E aquele aluno que quiser entender, por exemplo, como foi a revolução industrial, a segunda revolução industrial no Japão, depois ele vai lá e se informa, ele se especializa. Então, saindo da Europa, daquela região Inglaterra, França, Bélgica, a segunda revolução industrial, ganha a Alemanha, ganha partes até mesmo do norte da Itália, né? Também os Estados Unidos e também o Japão, né? Então nós passamos na era Meiji, nós passamos a ter um processo de expansão da atividade industrial, em grande parte graças à evolução da técnica, invenções, novas formas de obtenção de energia, tá? Então, o petróleo, por exemplo, a eletricidade, o aço que permite fabricar máquinas mais duráveis, tá? E mais resistentes ao mesmo tempo. Também indústrias diferentes, a indústria automobilística, farmacêutica, química, a indústria de construção civil, empresas como Ford, Bayer, Rodia, General Motors, Harley Davidson, General Electric, todas elas nascendo nessa etapa, e uma concentração enorme do capital, enorme. É a época em que, por exemplo, o JP Morgan, né, James Pierpont Morgan, lá nos Estados Unidos, chegou a beneficiar cerca de 80% do petróleo do mundo. A Standard Oil, ele refinava, a fábrica dele refinava. Tá? É a época dos cartéis, né, em que 2, 3 empresários administravam todo um setor produtivo, os trustes determinavam o preço, etc. Essa concentração de capital, essa concentração de produção lá no centro capitalista acaba motivando essa expansão, o neocolonialismo, a disputa por novos mercados, novas fontes de matéria-prima, que no limite leva à Primeira e à Segunda Guerra Mundial. Então nós estamos começando a falar do mundo em que nós vivemos hoje em dia. Né? O embrião desse mundo que nós vivemos hoje em dia. Tá? Pela primeira vez, a pesquisa científica voltada apenas para a prática, é o utilitarismo. Eu não estou mais fazendo ciência pela ciência. Não, eu estou fazendo ciência para buscar novos processos, novos produtos, né, para fazer com que haja um avanço na produção. Esse avanço na produção aumenta a lucratividade. Essa lucratividade, nós vimos isso na aula de geografia, né? Esse aumento da produtividade formado no setor primário e secundário proporciona a realização de lucros extraordinários, e esses lucros extraordinários, em fundos de ação, em bancos, são novamente investidos em mais produção científica. E, de alguma maneira, é assim até hoje, nos países desenvolvidos, naturalmente, nos países do centro capitalista. Então, por exemplo, o processo Bessemer, que melhorou a produção de aço. E quando eu melhoro a produção de aço na ciência, eu consigo fazer armas melhores, prédios mais resistentes e mais altos, navios maiores para transportar mais carga. O dínamo, uma máquina que transforma movimento em eletricidade, tá? Permitindo o aumento da
o início da produção através da energia hidroelétrica, transformando, então, a energia mecânica em energia elétrica, que vai para as casas e permite que essas casas tenham lâmpadas, que essas casas tenham rádio, TV, ventilador. O motor a combustão interna, olha aí, ó, e o petróleo, com gasolina, etc. O próprio combustível chamado diesel, né, que proporciona o aparecimento da indústria ligada aos transportes e a aceleração desses mesmos transportes. Então, vocês vejam como há uma ligação muito forte entre ciência e indústria. Ciência e aproveitamento econômico daquilo que foi criado. Tá? Graham-Bell, com o telefone do Graham-Bell, né? O telégrafo do Morse, tá? A linha de montagem do Henry Ford, olha aí, ó, bonde elétrico, avião, automóvel, trem, tudo isso vira indústria. Tudo isso passa a ser fabricado. Então, coisas que não eram fabricadas começaram a ser fabricadas. Isso é um avanço extraordinário, uma mudança extraordinária. Tá? Também a Europa como centro do mundo, olha aí, ó, a arte, né, os meios de comunicação, tá? A chamada Belle Époque, que nós vamos estudar mais para frente, a Belle Époque lá na Europa, olha, serviços de esgoto, água encanada, eletricidade, quer dizer, aqueles caras que morriam param de morrer, casas cercadas por bosques e jardins para as famílias burguesas, os bairros operários ainda existem, mas a burguesia que está enriquecendo começa a ter uma vida melhor, né? Melhor. Olha lá. Batedeiras, liquidificadores, automóveis, máquinas fotográficas. E para que ter pintura se eu tenho a máquina fotográfica? Aí a pintura pode se libertar de retratar a realidade. E os pintores podem ser mais criativos, porque eles não precisam mais ficar retratando a realidade, porque aquilo tem a máquina. E aí vem o Picasso, vem aquele menino do bigodinho lá, que eu esqueci o nome, Salvador Dalí, né? Com o aumento da produtividade e as máquinas fazendo parte do trabalho, olha lá, mais tempo para o lazer, a indústria do lazer e do turismo, ópera, teatro, passeio no campo, bailes, a indústria do entretenimento. É uma revolução realmente. Mas não é para todos. Vejam aí, vocês que assistem bastante os filmes lá do Sherlock Holmes, né, que nos mostram aquela Inglaterra da segunda metade do século XIX, vem bastante a cena dos bairros operários, né, também nos Estados Unidos, a história dos bairros operários, vilas operárias próximas às indústrias, né, próximas às indústrias, para que o trabalhador fosse rapidamente acionado, tá? E também não gastasse dinheiro com transporte, sem rede de esgoto, sem água potável, sem gás e com o fog, né, o smog, toda aquela poluição provocando problemas sérios, pessoas que eram tão miseráveis que moravam nos canais de esgoto, quando havia, né, no centro das cidades, como Londres, como Paris, Bruxelas. Então, os bairros operários continuavam sendo miseráveis. Aqui, então, essas duas comparações, né? Na primeira fase da Revolução Industrial, lá no século XVIII, nós temos o capitalismo dos industriais, a burguesia industrial. Aqui já é a união do capital industrial controlado pelos bancos e pelas sociedades de ações, pelas bolsas de valores. Aqui havia concorrência. Aqui nós temos concentração, tá? Século XVIII, século XIX, o início dele na Inglaterra, França, Bélgica e Holanda, e aqui se expandindo, né? Ganhando
os países que saíram na frente, o Brasil ficou para trás, né? Quem tentou fazer isso no Brasil foi o Barão de Mauá, nós já vimos, foi altamente prejudicado. Muita concorrência, mas aqui no segundo não. Limitação da concorrência, porque passou-se a exigir uma quantidade gigantesca de capital para investimento. Os bancos entram na produção. Tá? Predomínio da indústria? Aqui não. Predomínio dos bancos, olha, sobre a indústria e o comércio. Empresas pequenas e médias? Aqui não. Empresas gigantescas controlando tanto verticalmente, quer dizer, todas as etapas da produção, quanto horizontalmente, em diferentes segmentos, um determinado processo produtivo. Então, há sim uma diferença clara entre a primeira e segunda divisão, Revolução Industrial. Sem contar as mudanças que havia também no caráter da produção, né? A produção da fábrica, da linha de montagem, típicas aí da segunda Revolução Industrial. A gente está falando bastante em concentração de capital, né? Concentração de capital. Eu destaquei 3 formas principais de concentração. O holding, que é quando grupos de investidores se juntam e compram ações de empresas. Ações controlam acionariamente as empresas na Bolsa de Valores, tornam-se acionistas majoritários e passam a comandar as empresas. O trust, quando um determinado grupo empresarial vai absorvendo seus concorrentes para poder dominar o mercado. Né? Então, sei lá, uma empresa aí que vai comprando as outras empresas que fabricam a mesma coisa que ela. Né? E aí ela domina o mercado. E o cartel, que são empresas do mesmo ramo, em que um dono liga para o outro e determina e pergunta qual que vai ser o preço da gasolina aqui em Ribeirão Pires. Né? E aí a gasolina, todos vendem ao mesmo preço, eliminando a concorrência. Holding, trust e cartel, 3 formas de concentração do capital que eliminam a concorrência, que é talvez a melhor coisa do capitalismo, né? Então, essas são formas de eliminar a concorrência, tá? Quando começa a ter uma concentração muito grande de capital num determinado ponto, quando nós começamos a ter, de vez em quando tem poluição, até em Ribeirão Pires, é verdade, eu vejo daqui a visão aqui do meu bairro é excelente. Eu vejo cemitério e vejo poluição. Bem, quando começa a ter muita concentração de capital no mesmo ponto, esse capital começa a ter um rendimento declinante. Quando começa a sobrar a mercadoria, o preço da mercadoria começa a cair. E o que esses países fazem? Começam a exportar capitais, exportar fábricas, controlar outras áreas para colocar os seus produtos, as suas fábricas e o seu capital. Isso chama-se imperialismo. E na aula de amanhã, nós vamos estudar as aulas 20 e 21, que falam exatamente sobre o imperialismo. Tá bom? Então amanhã nós temos imperialismo 1 e 2 nas aulas de história, além da correção do exercício relativo à segunda Revolução Industrial. Tchauzinho e até amanhã. Tchau, Por professor. favor, pera, não sai daí não, não sai daí não. Eu pediria a vocês que fizessem esse exercício nesse tempinho que está faltando e mandassem para mim o exercício de Revolução Industrial e também o exercício de Geografia. O pessoal não mandou, tá bom? Só isso. Tchau, Tchau. tchau. Fique com Deus.